Fala aí galera da EGTEC, tranquilo? Beleza? Galera, hoje temos mais um simulado. Isso aí, a EGTEC é simulado atrás de simulado. O simulado é tecnomecânica, o simulado 2 para eletronuclear. Galera, esse é o foco da EGTEC, é só treinando você, jogando simulado para você ficar treinando em casa. Se você tem que estudar, você também tem que relaxar. E relaxar, cola com rota certa. Você que gosta de uma trilha, fazer umas aventuras, cola com Rota Certa. Deixei aí embaixo o link. Quero agradecer ao Rota Certa por estar patrocinando em nosso vídeo Simulado 2 para Tecnomecânica com o nosso professor Cardoso. Tá comigo então, Fábio. Salve, salve galera do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um simulado do EGTEC Concursos. Um simulado que nós preparamos para você com um oferecimento do Rota Certa Ecoturismo. Beleza? Pessoal, hoje estamos trazendo questões da prova da eletronuclear do ano de 2010 e da prova da Transpetro do ano de 2011. E aqui eu já quero dizer para você o seguinte: já deixei aqui as questões que nós vamos utilizar dessas provas e sugiro que você pegue essas provas, resolva essas questões e retorne aqui no vídeo para que a gente possa estar realizando juntos essas questões, beleza? Se ficar alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade em resolução, e aí vai nos acompanhar, vai acompanhar aqui o vídeo para que você possa estar sanando a sua dúvida, beleza? Combinado? Então galera, vamos olhar para a questão de número 26, onde ele diz que, na figura ao lado, o gás contido sob o pistão se expande, elevando uma massa m. Sabendo-se que a pressão do gás é 0,1 bar, que o volume do gás variou de 0,005 metros cúbicos, qual é, em joule, o trabalho realizado? Pessoal, ele nos fornece aqui uma relação do processo politrópico, porém, ele diz que o índice é igual a zero, beleza? Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso diagrama de corpo livre. Nosso diagrama de corpo livre, para que possamos entender o fenômeno, nos dá aqui uma condição inicial, onde o gás, portanto, confinado dentro de um cilindro, com uma massa m acima dele, é, portanto, expandido. E aí ele vai da condição inicial para a condição final e o problema nos pede, portanto, o trabalho que foi realizado. De maneira bem simples, vamos elencar aqui os dados, beleza? Bem como o formulário propriamente dito. Pressão vezes a variação do volume. Quero chamar a atenção para esse 1 bar igual a 100.000 Pascal. Ok? Então, vamos substituir nessa fórmula aqui em cima nossos dados. 0,1 bar equivale a 10.000 Pascal. A variação do volume já foi nos fornecida em metro cúbico, portanto, nós temos aí 50 Pascal metro cúbico. Porém, Pascal é pressão e pressão é Newton por metro quadrado. Ajustando então as unidades SI, chegamos ao resultado de 50 Nm ou 50 joules. Portanto, nosso gabarito letra C. Beleza, pessoal? Maravilha! Vamos então para a nossa próxima questão. Então, pessoal, chegamos aqui à questão de número 27. Quero chamar a atenção, então, para a entalpia. A entalpia, em particularmente geração de potência e refrigeração, encontramos uma combinação de propriedades termodinâmicas. Nesse caso, temos a energia interna, pressão e volume. Ou seja, a partir dessa equaçãozinha aqui, obtemos a entalpia. Ok? Poderia nos fornecer a entalpia de cara, a pressão e o volume e, consequentemente, encontraríamos a energia interna, ou seja, uma coisa está ligada à outra, beleza? E aqui na nossa questão 27,
utilizaremos um pouco sobre esse conceito. Então, ele que é o módulo do trabalho, observa que é o módulo, beleza, pessoal? Num compressor de um ciclo de refrigeração, que vai utilizar freon, ok? Com fluido, como fluido de trabalho, beleza? E aí o calor é transferido. Esse calor, então, ele tem que ser um calor negativo, tá? E ele me dá aqui o calor em 5 kJ por quilograma, beleza? É o calor que eu estou tirando de um ambiente e jogando para outro, beleza? Então, eu estou tendo uma transferência de calor, ok? E aí, o problema nos deu uma tabela de propriedades termodinâmicas e condições finais e iniciais de pressão e temperatura. Observe que na nossa tabela nós temos a temperatura, delineando, portanto, algumas propriedades. Maravilha? Vamos fazer então o nosso diagrama de corpo livre. Quero chamar a atenção que eu trouxe um compressor de ar comprimido convencional apenas para título de ilustração, ok? Então, eu tenho aqui os dados iniciais do meu problema, os dados finais, o calor que está sendo transferido, bem como o trabalho como incógnita. Muito bem, nosso formulário para esse tipo de questão traz em si a essência da primeira lei da termodinâmica. Nesse caso, nós não temos a vazão mássica, energia cinética, bem como a energia potencial. Portanto, podemos simplificar a nossa equação da primeira lei da termodinâmica como uma função do calor, trabalho e a variação da energia interna, que, como nós já vimos, é algo intrínseco à entalpia. E, de fato, o que nos é fornecido é aqui a entalpia, beleza? Vamos utilizar a entalpia, então, no nosso processo, na busca para encontrar o trabalho. Consequentemente, encontramos trabalho valendo 65,9 kJ por quilograma. Chegamos a este resultado a partir de manipulação algébrica da fórmula, beleza, pessoal? Portanto, gabarito letra B. Legal? Maravilha! Vamos então para a próxima questão. Olha, chegamos então, pessoal, à questão de número 29. Beleza? O que ele fala? Qual o volume específico em metro cúbico por quilograma de uma mistura líquido-vapor de água, tendo um título de 50%? E ele nos forneceu aqui o volume específico do líquido saturado, bem como o volume específico do vapor saturado, para chamar a atenção que é uma questão que envolve título. Okay? E como que é nosso formulário para o título? Então, eu tenho aqui o volume específico, 1 menos x vai ser o nosso título, ok? O volume específico para líquido saturado, novamente o título, multiplicando o volume específico para vapor saturado. Legal? Olha aí. Então, fazendo a substituição dos dados na respectiva fórmula, obtemos um volume específico de 0,0975885 metros cúbicos por quilograma. Beleza, pessoal? Portanto, gabarito letra C. Legal? Galera, se você está curtindo esse vídeo, já esmaga o botão do like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos fazer esse canal decolar, beleza? Vamos para a próxima questão. Olha a questão de número 30, que é uma questão que envolve a leitura do diagrama de Moody. Ok? Bom, ele nos dá alguns dados bastante interessantes, que seria o diâmetro e a rugosidade da tubulação, ok? E essa relação nos fornece um valor relativo a 0,015 de rugosidade, ok? E aí, quando vamos lá para o nosso diagrama,
obtemos qualquer coisa em torno ali de 0,045. Procurando esse fator de atrito nas nossas opções, viemos ali na letra C 0,044, portanto, nosso gabarito letra C. Bem sossegada, bem light, não envolve cálculo, apenas uma interpretação e o conhecimento do diagrama de Moody, ok? Vamos continuar aqui na nossa jornada. Como você está se saindo aí nesse simulado? Imprimiu a prova? Resolveu? Comenta aí embaixo quantas você acertou, quantas errou, se esse vídeo fez sentido para você, ok? Deixe seu comentário, passe aí algumas informações que possam ser pertinentes para outros usuários, beleza? Vamos seguir em frente, vamos fazendo o nosso canal crescer, ok? Vamos lá, pessoal. Olha a questão aí de número 31. Questão de número 31 vai tratar sobre o número de Reynolds e ele nos fornece, hein? Ó, viscosidade, massa específica e velocidade, bem como diâmetro de uma tubulação. Legal? Bom, olha os nossos dados: viscosidade, massa específica, velocidade e diâmetro. Olha aqui a formulazinha para se obter o adimensional número de Reynolds. De modo bem completo, ela vai ser aqui a massa específica, velocidade, diâmetro e a viscosidade. Ou seja, vamos substituir na fórmula todos os dados fornecidos pelo problema, ok? Então, temos aí a substituição na fórmula e o consequente valor encontrado de 6.000, que conforme nossas opções aparece na letra C. A questão de número 32, falando aí sobre perda de carga, beleza? Qual a pressão em bar na saída de um cotovelo, ou seja, com redução, né? Então eu tenho aqui que a área em A é maior que a área em B, portanto eu tenho uma redução. E tem uma altura, uma diferença de altura aqui de meio metro, ok? Ele me dá uma perda de carga, ó, perda de carga igual a meio bar, ou seja, eu estou perdendo pressão, em que o fluido é a água, ok? E considerando os dados da tabela, diâmetro, velocidade, pressão, está me faltando aqui, portanto, a pressão na seção B. Okay? Vamos então elencar nossos dados e buscar a nossa formulinha. Uma formulinha bem conhecida. Legal? Equação de Bernoulli. Tá? Quero chamar a atenção mais uma vez que ele vem trabalhando com as pressões em bar. Beleza? E as pressões que nós utilizamos em linhas gerais é Pascal. Ok? Olha aí a substituição, portanto, dos dados na fórmula. Pessoal, aqui, por conta de economia de espaço, tá? Eu suprimi as unidades SI. Beleza? E aí, fazendo as manipulações algébricas, resolvendo as contas, nós encontramos 189.000 Pascal. Beleza? 1,89 bar. E aí olhamos as opções e encontramos, hein? Na letra A, 1,89. E aí, fez sentido para você? Só que não, né, galera? O que acontece? Eu tenho uma perda de meio bar, uma pressão de 1,39 bar, ou seja, de 1,89 eu retirei meio bar. Portanto, atingindo aí 1,39, gabarito letra D. Tá aqui, ó, de um extremo ao outro, né, galera? Isso aí é uma pegadinha que a banca colocou para pegar aquele candidato que não estava tão atento ou que, porventura, estava nervoso, né? Não é o seu caso, ou será que é? Comente aí embaixo, deixe seu comentário se caiu na pegadinha da questão de número 32. Legal?
Questão de número 34 já trouxe aqui a situação que ocorre. O mecanismo de transferência de calor entre o fluido e a superfície de um duto, quando há diferença de temperaturas entre o fluido e a superfície do duto, para um sistema onde o fluxo é induzido artificialmente por uma bomba. É conhecido como, ou seja, imagina que eu tenho aqui, trouxe uma figura para ilustrar um pouco melhor, a superfície, tenho aqui a nossa bomba, no nosso caso aqui um ventilador, ilustrando, e aí está aqui o fluxo e a temperatura aqui da nossa superfície. Esse tipo de processo é uma convecção forçada, porque eu estou forçando uma corrente de fluido por sobre uma determinada superfície que eu quero resfriar. Se fosse ao ar livre, por exemplo, aqui temos o ar frio, natural, o ar ambiente. E aí seria uma convecção natural, uma convecção livre. Olha aí, questão de número 49, tratando de um ciclo diesel, e ele trouxe a temperatura, entropia para a gente, e nos deu aqui o ciclo, basicamente. E ele pergunta, na fase 2-3 do ciclo, qual dentre as opções seria o mais indicado? Vamos ver? Então, trouxe uma ilustração do diagrama temperatura e entropia, conforme ele nos forneceu, bem como a pressão e o volume, o diagrama pressão-volume. Quero chamar a atenção que de 1 para 2, o que eu tenho? Eu tenho uma compressão isentrópica, beleza? De 2 para 3, olha o que está acontecendo. Eu tenho a entrada de calor no meu sistema e a pressão constante, beleza? Tá aqui de 2 para 3, eu tenho uma quantidade de calor entrando no meu sistema, porém a pressão constante. De 3 para 4, olha o que ocorre. Ocorre uma expansão isentrópica, beleza? De 4 para 1, eu tenho um processo onde eu rejeito calor. Aqui o calor saindo do meu sistema. Legal, galera? Bom, dentre as opções, observe que lá na letra D, eu tenho fornecimento de calor a pressão constante. Portanto, está aí nosso gabarito, beleza? Então, trouxe aqui uma informação importante sobre o ciclo diesel, que no ponto 2.3 há fornecimento de calor. Esse calor que entra no sistema a pressão constante. Legal? Essa é uma questãozinha um pouquinho mais chata, tá? Porque nós temos diversos ciclos e ele pode vir a nos confundir. Um ciclo Otto, por exemplo, ciclo Starling, ciclo Brayton, beleza? Então tá aí as nuances do ciclo diesel, ok? Questão de número 28 da Transpetro. Olha só o que ele fala. Um atuador linear de dupla ação é, portanto, acionado pela entrada de óleo na câmara de avanço. Há uma vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo, conforme a figura acima. Se a área do pistão é 0,02 metros quadrados, a velocidade de avanço do atuador é em metro por segundo. Então, ele quer aí, basicamente, a velocidade no qual o pistão está se movendo. Bom, vamos elencar então nossos dados relativos à vazão e à área, nossa formulinha da vazão, e aí uma substituição direta destes dados na fórmula. Encontramos uma velocidade de meio metro por segundo, gabarito letra C. Questão de número 35. Essa questão costuma aparecer com uma certa frequência, hein, pessoal? Vamos olhar então o que ele fala. Está se tratando de resiliência, capacidade de um material absorver energia quando deformado. Beleza.
nós temos dois processos da deformação, né? Nós temos a deformação elástica e a deformação plástica. No diagrama tensão-deformação, bastante conhecido aí no nosso meio, beleza? Então, eu trouxe aqui a tenacidade, no primeiro momento, e trouxe também a resiliência. É muito comum aparecer questões em concurso relativo a esses dois sistemas, tá, pessoal? É muito comum aparecer aí perguntando um com definição do outro e vice-versa, ok? E o que acontece? Nós temos que nessa zona elástica prevalece a lei de Hooke, ou seja, eu dou carga e libero totalmente, beleza? Então, eu tenho aqui a lei de Hooke atuando nessa zona elástica do nosso gráfico tensão-deformação. Portanto, dentre as opções, a letra E é aquela que fala sobre uma deformação elástica e liberado totalmente quando descarregado, beleza? Portanto, completando aí o que o enunciado da questão fala. Resiliência, portanto, é a capacidade do material absorver energia quando deformado elasticamente e liberá-la totalmente quando descarregado, ok? Vamos à questão de número 42, que vai falar também sobre um ensaio de tração em um corpo de prova. Este, portanto, está submetido a uma força de 1 kN e ele nos fornece a área de 5 cm². Legal? Bom, fazendo algumas transformações, 1 kN equivale a 1000 newtons, 5 cm² igual a 5 vezes 10 menos 4 metros quadrados. A fórmula que nós vamos utilizar, força sobre área, tensão igual a força sobre área. Consequentemente, temos aí 200.000 pascal. Pessoal, chegamos aí à questão de número 48. Questão de número 48, que fala sobre proteção contra a corrosão. A proteção contra a corrosão feita a quente, que consiste na imersão da peça em um recipiente com zinco fundido a 460 graus, é denominado, vamos ver aí. Bom, trouxe uma definição que qualquer processo em que uma peça metálica recebe o banho de outro metal mais nobre, com a finalidade de o proteger contra a corrosão, ele leva o nome de galvanização, ok? E o que acontece? Aí o processo de galvanização ocorrendo numa peça. Temos ainda a opção de fosfatização, galvanização e anodização, bem como um zincamento, tá? Aqui é o processo ocorrendo da anodização. Zincamento, pessoal, eu não conheço, porém eu conheço como zincagem, ok? Então eu acredito aí que a banca simplesmente colocou esse nome para nos confundir, uma vez que a zincagem é semelhante à galvanização, ok? Então, vamos ver aqui o que ele fala sobre a fosfatização, beleza? Então, nosso gabarito, portanto, é a letra D, tá? Processo de galvanização. Fosfatização, então, para a gente tirar a dúvida, vamos olhar as outras opções. Processo que consiste em recobrir peças metálicas com fosfatos de zinco, ferro ou manganês. Possui alto teor isolante químico e elétrico e baixa porosidade. Já a anodização é um processo químico feito em banhos, né, também em banhos, à base de substâncias alcalinas e de ácidos, com uma corrente elétrica que forma uma proteção transparente, isolante elétrico e resistente de óxido de alumínio. Chegamos aí ao final de mais um simulado do Engetec Concursos, que foi um oferecimento do Rota Certa Ecoturismo, legal? Simulado este baseado em questões da Fundação Sesgran Rio, do concurso da Eletronuclear e da Transpetro, legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esmaga o botão do like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal,
ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e não se esqueçam de comentar aí embaixo o desempenho de vocês nesse simulado voltado para o técnico em mecânica. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!